Olá, tudo bem com você? Mais uma vez, estamos aqui para a nossa devocional. Como você bem sabe, aqui no nosso canal Bate-Papo Contato, nós temos devocionais e louvores. As nossas devocionais temos a fim de que seja um bate-papo mesmo, uma reflexão, para que possamos aprender, tirar lições da palavra de Deus. Se você não é inscrito, se inscreva em nosso canal, curta, compartilhe os vídeos, divulgue para os amigos, para que eles também possam aprender conforme nós estamos aprendendo aqui. A nossa devocional que nós estamos falando, o nosso tema é sobre família. E nós estamos já no 5º episódio falando sobre família, né? Falei um pouco do como os pais fazem para que seus filhos amem a Deus. Falei um pouquinho sobre o marido e a esposa. Na devocional passada, eu falei um pouquinho sobre amigos e irmãos. E hoje eu vou falar um pouquinho da relação de pais e filhos novamente. Por isso, se você é pai, se você é mãe, se você é um responsável por alguma criança, adolescente, jovem, curta aqui o nosso canal, assista até o final. Você que é jovem também, você que é uma criança, é um adolescente, fique aqui que vocês vão aprender bastante coisas. Então, vamos para a nossa devocional. A nossa devocional se encontra em Provérbios 19:18. Provérbios 19:18 diz o seguinte: discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queiras a morte dele. O tema que eu quero falar com vocês é a disciplina sábia. A disciplina sábia. Esse vai ser o tema da nossa devocional de hoje. E o que eu quero trazer aqui? Quando nós falamos o termo disciplina, já soa uma coisa pejorativa, uma coisa ruim, agressões e por aí vai. Mas o sentido da Bíblia, quando fala em disciplinar, é ao contrário, é amor, cuidado, respeito. Então a Bíblia praticamente vai na contramão do que as pessoas pensam sobre disciplina. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de submissão, Paulo fala bastante disso, a submissão da esposa ao seu marido, há uma imagem que a esposa é capacho do homem. Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo apenas está falando que o homem e a mulher têm que estar debaixo de uma mesma missão. O homem e a mulher têm que ter um objetivo focado. Os dois estão lutando por aquele objetivo. Como a submissão é uma coisa boa, como eu estou explicando para vocês, a disciplina também é uma coisa muito boa e nós vamos falar agora sobre isso. Porém, a disciplina no nosso mundo está torcida, invertida, destruída. Se nós formos olhar o contexto escolar, nós vamos ver o seguinte: professores sendo desrespeitados, desculpe, por alunos. Alunos que agridem, que xingam, que não têm nenhum respeito ao seu professor, ao diretor, à diretora da escola. E no âmbito familiar, isso não muda muito, infelizmente. Nós vemos filhos controlando seus pais, vemos filhos querendo dar ordem aos seus pais e, muitas vezes, filhos jogando o pai contra a mãe contra o pai. Ao ver isso, vemos a destruição familiar. Vemos a desgraça, a degeneração da família que tem acontecido nos nossos dias. Não é à toa que o diabo está lutando, jogando pesado contra a família, como eu falei no meu primeiro vídeo.
Esse tema requer muita importância, requer muito diálogo, muita conversa sobre família. A família está sendo destruída e muitas vezes nós não estamos observando. Mas, César, como devo disciplinar meu filho? Você está falando de disciplina, tudo. Como é que funciona hoje em dia? A disciplina, como você falou, não é levada a sério. Hoje fala-se muito de agressão. E aí, como é que faz? Bom, falando particularmente da minha vida, eu nasci em 89, onde que naquela época o pai e a mãe podiam bater no filho. Lembre-se, quando eu falo bater, não é agressão física, não é espancamento, vamos deixar claro aqui. E então, meu pai, minha mãe dava chinelada em mim, né? Porque eu tinha passado do limite. Hoje em dia, muitas das vezes, isso aí é um problema, porque há leis que falam que não pode bater no filho, tudo bem. A disciplina bíblica, ela fala de os filhos respeitar seus pais. Bom, se nós olharmos, se o filho obedece pai e mãe, ele não precisa passar por nenhuma disciplina, correto? Vamos supor, você tem um filho ou uma filha, você fala, filho, filha, faça assim, teu filho ou tua filha obedece. Qual a disciplina que ele precisa ter? Ele precisa apanhar? Ele precisa ser proibido de alguma coisa? Não, ele está te obedecendo. É a lógica. A lógica da Bíblia é que nós possamos obedecer 100% nossos pais e as nossas mães. Ah, César, é isso? Sim, é isso. A questão da disciplina na Bíblia, muitas vezes, ela tem alguns termos, né? Fustiga seu filho com varas, né? Então, ali é uma questão literalmente física que está sendo falada. Mas ali é uma questão que já está num processo prolongado. Aí já estamos falando de um termo de rebeldia. Mas, César, como é que você poderia nos dar exemplos ou medidas práticas para a questão da disciplina? Bom, a começar pelos pais. Vamos lá. Começando pelos pais, eu acho que nós vivemos num mundo tão complicado que os tempos mudaram. Os tempos mudaram. As crianças, adolescentes estão tendo muita influência de outros ambientes fora da família e isso complica um pouco a vida dos pais. Bom, primeiro, complica a vida das crianças e adolescentes. Porque se a criança ou adolescente está tendo uma educação, muito provavelmente a educação que está sendo passada aí fora vai contra o que o pai e a mãe ensina, os princípios do pai e da mãe. Então a criança já fica confusa, o adolescente já fica confuso. Ah, espera aí, meu pai fala assim, mas aqui fala ao contrário. Como conciliar? Então, aos pais, eu gostaria de sugerir para eles, tenham um pouco de paciência com seus filhos e converse diariamente com seus filhos. Descubra o que está acontecendo na vida deles. Eu já falei isso em outras devocionais, mas vamos reforçar. Pais, comunique-se com seus filhos. A vida não é só trabalho, pai. Não é só trabalho, mãe. A vida, principalmente, é a sua família. Se Deus te deu o privilégio de ser um pai, de ser uma mãe, você tem um filho a zelar. Pai, também entenda o que teu filho ou tua filha está falando, querendo passar informação. Muitas vezes o adolescente, principalmente o adolescente, criança também, mas mais para criança, para adolescência e juventude,
a pessoa ela fica um pouco mais calada, mais reservada no seu canto. Devemos entender o que está acontecendo. Se é o costume da pessoa, se ela gosta de ficar reservada, ou alguma coisa aconteceu e ela está se reservando. Pai e mãe, ou responsável, observe os sinais que está sendo dado. Por exemplo, uma criança, um adolescente, está sempre brincando, correndo, e por aí vai. E, de repente, ela começa a ficar querendo ficar mais no quarto, ficar assistindo TV. Observe, observe, alguma coisa deve estar errada, alguma coisa aconteceu. Pergunte com sabedoria. Primeiramente, ore a Deus, peça sabedoria a Deus para ter essa conversa, que essa conversa seja aberta, franca. Então, eu acho que esses seriam os conselhos para os pais. Conselhos para os filhos, nesse momento, ou aqueles que são cuidados por um responsável. Obedeça primeiramente a Deus e obedeça a seu pai, sua mãe, o seu responsável. Obedeça. Não há pessoa que deseja o seu bem como eles. Não, não há. Número 2, seja sincero. Abra o coração para contar o que está acontecendo. Muitas vezes, você jovem, você adolescente, está passando por um problema que teu pai e tua mãe não observou, o seu responsável não observou, não conseguiu entender. E muitas vezes não percebeu, correria, etc. Muitas vezes passou despercebido. Então, a melhor coisa que você pode fazer, jovem, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com eles. Se abra, ó, aconteceu isso lá na escola, na faculdade e tal. Procura mostrar que, se for uma coisa complicada, que possa parecer que você está envolvido, não, eu não estou envolvido, é que aconteceu, converse, seja franco, aberto, tenha um diálogo diário com seu pai, com a sua mãe, com o seu responsável. Sendo assim, a disciplina ela vai ser conduzida com palavras apenas, não com ações, não com proibições. E, sem dúvida, a sua família será muito abençoada. Por isso, o meu desejo é que vocês possam ser grandemente abençoados por Deus, pela sua presença, e que vocês, pais e filhos, sejam pessoas de diálogo, pessoas que possam confiar uns nos outros para a glória de Deus. Que Deus vos abençoe.